Sabe, uma das maiores coisas que causa sofrimento dentro dos relacionamentos é a gente tratar como prioridade quem apenas nos trata como uma opção. Muitas pessoas hoje não sofrem porque a outra pessoa não gosta delas. Sofrem porque tratam a pessoa que não se dedica a ela com prioridade. Ou seja, muitas vezes dão atenção, amor, carinho, fazem de tudo para estar ao lado daquela pessoa. Mas aquela pessoa às vezes não se dedica o mínimo para estar ao seu lado. Então para pensar na quantidade de vezes que as pessoas sofrem na realidade porque estão se dedicando demais a quem não faz o mesmo por elas. Enquanto isso, existem outras pessoas compatíveis que estariam dispostas a fazer dar certo ao seu lado. E aí às vezes você fica meses, anos esperando alguém se transformar, alguém mudar. Só que o que acontece é que essa transformação ela nunca vem. E no final das contas, o que sobra muitas vezes é o arrependimento. Então, será que vale a pena tratar como prioridade quem só está te tratando como uma opção? Quanto tempo da sua vida você quer depositar em relacionamentos dos quais as pessoas não se dedicam a você? E eu não me refiro aqui apenas a relacionamentos amorosos, mas a relacionamentos de amizade também. Olá, aqui é a Jéssica Nascimento e eu sou terapeuta especialista em relacionamentos. Quantas vezes a gente faz de tudo por uma amizade, mas aquela pessoa muitas vezes ela é falsa com a gente, ela não valoriza o nosso tempo. Ela não se importa com os nossos sentimentos também. Então será que hoje na sua vida você consegue perceber alguma relação da qual você está se doando muito e está recebendo pouco? Às vezes está recebendo apenas migalhas. Então para se questionar e para observar, porque muito do sofrimento que existe na nossa vida é devido ao tipo de relacionamento que a gente tem. Seja relacionamento de amizade, relacionamento amoroso, porque por mais autoconhecimento que a gente tenha, por mais que a gente se trabalhe e busque ser a nossa melhor versão, se a gente estiver inserido em um contexto, se a gente estiver próximo às pessoas que não estão se trabalhando também, que não estão fazendo aquilo que precisa ser feito para manter um relacionamento harmonioso, a gente vai se afetar também, porque a gente é influenciado também pelas pessoas que estão ao nosso redor. Então para se questionar hoje na sua vida, será que você está priorizando pessoas que não te priorizam? Ou será que você está mantendo na sua vida relacionamentos que de fato são significativos? Pessoas que te valorizam, pessoas que respeitam o seu tempo, pessoas que de fato querem te ver crescer. Sempre que a gente trata como uma prioridade, quem nos trata como opção, a gente vai perdendo um pouco da gente. A gente muitas vezes está buscando no outro uma validação, uma aprovação do outro. Essa aprovação que às vezes a gente até esperou dos nossos pais, por exemplo, quando era lá criança, esperando aquela aprovação, esperando receber um elogio dos pais, esperando receber um abraço. E às vezes a gente nem percebe, mas quando cresce, tudo aquilo que a gente estava esperando dos nossos pais, a gente projeta nos nossos relacionamentos. Às vezes a gente não se sentiu visto pelos nossos pais, e aí a gente vai para um relacionamento, tanto de amizade quanto relacionamento amoroso, e a gente fica esperando isso. A gente fica esperando receber dessas outras pessoas tudo isso. Quando na verdade, é como eu sempre falo, em primeiro lugar a gente que tem que se entregar a isso. Porque se a gente não se entregar, a gente se sente carente e quer buscar em excesso na outra pessoa. Então, por exemplo, eu gostaria que a pessoa com que eu estou me relacionando saísse mais comigo. Será que eu estou saindo comigo? Será que eu estou me levando para passear, para ir no cinema, para de repente ir numa praça ou num parque, sair sozinho ou sozinha? Ou será que eu sempre estou esperando um do outro? Recentemente eu estava assistindo um vídeo que falava assim, a solidão da mulher casada. Onde nesse vídeo a mulher, o marido dela 2 vezes na semana, ele saía para fazer, se eu não me engano, capoeira. E aí ela comentou que ela ficava sozinha nesse dia. Não porque ela queria, mas porque ela não tinha para onde ir, não tinha o que fazer. Então ela buscava se distrair na TV, no celular, ou ir para a casa da mãe dela. Só que não tinha uma atividade do qual ela gostaria de fazer ou que ela se empenhava para fazer para suprir esse tempo do qual ela se sentia sozinha. Então ela disse, meu marido sai 2 vezes na semana para fazer capoeira e eu fico aqui sozinha. Só que para pensar, se a gente dedica tudo no relacionamento e a gente não tem vida própria, a gente pode até querer sobrecarregar o outro.
Já pensou se ela fosse fazer um curso que ela julgasse interessante? E aí ela citou a questão do horário, que parece que o horário que ele vai fazer a capoeira é um horário um pouco mais tarde. Mas tem tanta coisa que hoje a gente consegue fazer mesmo dentro de casa. Então, tem diversos cursos que a gente pode escolher na área que a gente quiser, do que a gente gostar. A gente pode aprender uma nova habilidade, a gente pode fazer um hobby. Eu, por exemplo, no ano passado comecei a fazer quebra-cabeças e tem sido muito bom para mim em vários aspectos. Então, assim, às vezes a gente só quer ter uma desculpa para poder reclamar, para poder cobrar do outro excessivamente, para não fazer a nossa parte. E necessariamente eu não estou dizendo que esse é o caso dela, mas quantas pessoas vivem assim, sempre esperando do companheiro ou da companheira e não se entregam a esse amor, não fazem aquilo que elas precisam fazer por elas mesmas. Mas esse não é o foco do vídeo, é porque me veio isso agora de dizer para você. Mas o foco do vídeo é não tratar como prioridade quem te trata como opção. Porque muitas das vezes você vai sair desses relacionamentos, seja de amizade ou namoro, frustrado ou frustrada. Porque você vai ter dedicado muito e vai ter recebido pouco. E aí se questiona, será que quando você chegar lá com seus 70, 80 anos e você lembrar para alguns aspectos da sua vida, você vai estar satisfeito com aquilo que você fez? Ou você gostaria de ter feito de uma forma diferente? Ou você gostaria de ter utilizado o seu tempo talvez com outras pessoas das quais você está se dedicando hoje e não estão te valorizando, não estão te respeitando muitas vezes? Quantas vezes a gente fica dentro de relacionamentos dos quais a gente se dedica e esse relacionamento não nos faz bem? E às vezes é por uma dependência emocional, é por uma carência excessiva, é por qualquer outro motivo. Mas em vez de olhar para a gente, quantas vezes a gente busca no outro suprir essas necessidades emocionais? E quantas vezes lá na frente a gente se arrepende de ter dedicado tanto tempo para aquele relacionamento? E embora todos os relacionamentos que a gente tenha, eles nos tragam aprendizados, não é porque nos traz aprendizado que a gente tem que dedicar o nosso tempo para relacionamentos dos quais a gente já está vendo que não vai nos levar a lugar nenhum. Dos quais são relacionamentos que a gente só está se dedicando, mas não está havendo uma troca real, porque relacionamento é sobre isso também. É sobre troca, é sobre compartilhar com o outro, é sobre entregar o outro e sobre receber também. Porque se só entregamos, ficamos também num relacionamento desequilibrado. Porque um relacionamento, para ele ser equilibrado, a gente tem que entregar e tem que receber também. Em alguns momentos é normal que a gente precise entregar um pouco mais e que o outro vai entregar menos. Mas se isso é um padrão, se sempre é você que perdoa, sempre é você que desculpa, sempre é você que entrega mais e o outro não faz isso, isso gera um desequilíbrio enorme. Então, para se questionar e para perceber se de fato está te fazendo bem estar em alguns tipos de relacionamentos. Se as pessoas de fato te respeitam, te valorizam ou estão ao seu lado apenas por uma conveniência. Tem pessoas que sabem que o relacionamento ele é um relacionamento destrutivo, que não vai mais adiante e ainda assim permanece nesse relacionamento. Às vezes por uma dependência emocional, às vezes por uma dependência financeira. Por isso que é tão importante também a gente se desenvolver em vários aspectos e não ter o relacionamento como o centro da nossa vida. O relacionamento ele é um dos aspectos mais importantes que a gente vai ter na nossa vida, mas não deve ser o nosso tudo. Até porque eu já até comentei isso aqui recentemente. Se a pessoa falecer e se o relacionamento terminar, como é que você fica? Você fica totalmente desestruturado ou desestruturada, porque toda a sua atenção estava ali. Recentemente eu até vi um comentário de uma moça, 6 anos namorando, e aí recentemente o namorado dela faleceu. E ela disse que está totalmente perdida. Por quê? Porque para ela se dedicava totalmente ao relacionamento e esquecia de olhar para a própria vida, para aquilo que ela precisava fazer e se desenvolver em outras áreas também, e não apenas no relacionamento amoroso. Então, quando a gente se desenvolve, quando a gente faz por a gente também, quando a gente se cuida, quando a gente se respeita, isso não é bom só para a gente também, é bom para outra pessoa também, porque muitas vezes a gente inspira a outra pessoa através daquilo que a gente está fazendo. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Foi um prazer muito grande ter sua companhia aqui comigo hoje. Eu te vejo no próximo passo dessa jornada.
Um beijo para você e tchau!